Diário de um Mago Morto. Capítulo 431. O tempo volta para quando Gorsa ainda estava em processo de desenvolvimento. Saul primeiro enviou a pequena Algai para preparar todos os materiais necessários para a fórmula de Kelly. Ter todos os ingredientes prontos foi o principal motivo pelo qual Gorsa o enviou para o 20º andar. Enquanto isso, o próprio Saul rapidamente desenhou uma formação de reino mental no chão. Para entrar no 20º andar, era preciso passar por um portão de bronze, e qualquer outra pessoa capaz de entrar já estava morta ou envolvida em uma luta mortal. Ninguém teria tempo para vagar por ali. Saul precisava curar Kelly e cada segundo contava, mas com alguns assistentes, o processo poderia ser muito mais rápido. Então, quando ele confirmou que Kelly poderia aguentar um pouco mais, ele imediatamente começou a convocar ajudantes. Todas as 4 almas foram retiradas diretamente do diário. E quanto aos navios? Falando francamente, o 20º andar não tinha escassez deles. Na verdade, eles eram de qualidade ainda melhor do que aqueles cadáveres no segundo depósito. Saul agiu rápido. Em 3 minutos, a sala já estava movimentada com 4 figuras se movimentando. Um estava preparando poções, outro montando a formação, outro ajudando, e um estava de guarda na porta. O único que não estava presente era Ageu. Mais familiarizado com a torre mágica do que qualquer outra pessoa, Ageu foi enviado por Saul para coletar materiais. Pouco antes, a torre havia sofrido uma ruptura entre camadas. Seus danos internos ainda não estavam claros. E aqueles espíritos vingativos no intercalar, ninguém sabia em que estado eles estavam agora. Para garantir que Ageu pudesse retornar sem ser bloqueado pelo portão de bronze, Saul manteve o portão aberto. Herman estava posicionado na rampa para proteger a entrada e manter pessoas não relacionadas do lado de fora. Recentemente, uma rebelião ocorreu entre os andares intermediários do 1º e 20º, ceifando a vida de muitos aprendizes. Mas a maioria deles foi controlada e entregue como alimento para a entidade com mãos de macarrão. Um pequeno número de aprendizes se escondeu obedientemente em seus dormitórios e evitou vagar. Esses foram os que sobreviveram. Mas a maioria dos aprendizes não era tão obediente. Eles viviam o dia a dia em meio a perigos bizarros, diante de uma rebelião na torre. Poucos estavam dispostos a simplesmente se esconder e esperar. Então esse grupo de aprendizes aventureiros se tornou a segunda onda de vítimas. Ainda assim, entre eles, alguns conseguiram sobreviver por pura sorte. E essa sobrevivência só fez com que seu espírito aventureiro brilhasse ainda mais. 2 ou 3 deles, ao perceberem que o perigo havia diminuído, seguiram os braços em retirada e foram parar no 20º andar. O líder do grupo era um aprendiz experiente de 3ª classe. Ele chegou ao 20º andar por acaso, mas foi afugentado pelo portão de bronze. Desta vez, vendo que os braços não estavam mais agarrando as pessoas, ele corajosamente o seguiu novamente e chegou ao 20º andar. Lá, ele encontrou o portão de bronze surpreendentemente aberto. E em frente ao portão estava uma mulher com uma expressão vazia. Volte. Este não é o lugar onde você deveria estar. Embora os 3 estivessem se movendo cautelosamente, a mulher no portão de bronze os notou instantaneamente. O aprendiz líder de 3ª classe não estava disposto a simplesmente ir embora. Ele não conseguia sentir o poder dela com clareza, mas imaginou que ela ainda não era uma maga de verdade, então avançou sob seu olhar. Havia um monte de espíritos vingativos na Torre dos Magos agora mesmo. Viemos verificar se está tudo bem, ver se você precisa de ajuda. Não preciso de ajuda, respondeu a mulher friamente. Vá embora. Agora mais perto, o aprendiz de 3º grau sentiu que as flutuações mágicas dela estavam mais ou menos no mesmo nível das dele. Com 2 companheiros o apoiando, ele ficou ainda mais confiante. Ele se aproximou com um sorriso. Tem certeza? Acho que nunca te vi antes. Eu diria que você é quem está causando o problema aqui. Herman se levantou de repente, disparando do portão em direção ao aprendiz como um raio. Antes que o aprendiz pudesse reagir, ele sentiu um frio no peito e depois mais nada. Herman largou o cadáver das mãos e olhou para a entrada da rampa. Os 2 aprendizes escondidos atrás dele imediatamente se viraram e fugiram aterrorizados. Sacudindo o sangue das mãos, Herman voltou a sentar-se calmamente diante do portão. Naturalmente, Saul notou a comoção lá fora, mas não tinha objeções à maneira como Herman lidou com a situação. Sua ordem para Herman foi simples: impeça a entrada de estranhos educadamente. Herman fez exatamente isso. Pouco depois, Saul notou Herman recuando lentamente, passo a passo, para dentro do laboratório. Ele interrompeu seus movimentos e virou a cabeça para olhar, apenas para ver os membros de Herman emaranhados em uma camada de fios brilhantes e sedosos, delicados como uma teia de aranha. Então foi por isso que aquelas pessoas desceram correndo de cima. Locai entrou com um sorriso. Sua mão direita estava ligeiramente levantada, cada dedo conectado a um filamento semelhante a um fio, manipulando os movimentos de Herman. Então foi você quem voltou. Ele inclinou a cabeça para olhar para a pessoa deitada ao lado de Saul, mas não reconheceu quem era. Se você está aqui, então parece que o mestre Anze se meteu em encrenca. Deixe-me terminar o que ele começou e cuidar do que escapou. Saul olhou novamente para Herman, cujo rosto permanecia inexpressivo e inocente. Ignorando completamente a ameaça de Locai, Saul simplesmente abaixou a cabeça e voltou a trabalhar nos reagentes. E que estava ajudando, deu um passo à frente. O mestre Saul está ocupado. Volte mais tarde. Se estiver com pressa, sinta-se à vontade para matá-lo primeiro. Herman, Locai ficou um pouco confuso. Não era assim que as coisas deveriam acontecer.
Será que subjugar aquela mulher tão facilmente lhe deu uma impressão errada? De repente, o alarme disparou em sua mente. Ele começou a recuar. Já que você está aqui, não vá embora. Você pode ser útil, disse Saul casualmente, sem nem levantar a cabeça. Isso confirmou os medos de Lokai. Assim como os espíritos vingativos haviam recuado abruptamente para a camada intermediária, algo estava indo em uma direção completamente fora de seu controle. Ele poderia nunca ter tido a chance de sair em primeiro lugar. Lokai imediatamente usou Herman como escudo, colocando-o entre ele e os outros e se virou para correr. Naquele momento, duas figuras apareceram na entrada, bloqueando completamente a saída. Um era Ageu. O outro, surpreendentemente, era Byron. Seguindo suas instruções, fui ao segundo depósito e por acaso, vi o mestre Byron acordar. Achei que você pudesse precisar de ajuda, então o trouxe comigo. Ageu curvou-se para Saul da porta. Ele lançou um breve olhar para Lokai, agora preso entre eles, mas não disse mais nada. Continuarei procurando os materiais. Saul assentiu e então pareceu se lembrar de algo e perguntou: Você viu Aivod? Ageu balançou a cabeça. O primeiro depósito está uma bagunça, parece que alguém invadiu. Só tem alguns cadáveres lá dentro agora. Saul fez uma breve pausa. Então vá. Se vir o Billy, diga a ele, se ele não quer que o incidente da massa cinzenta seja exposto, é melhor vir ajudar. Sim. Ageu partiu novamente. Dentro da sala, Lokai, que estava sendo descaradamente ignorado por todos, ficou completamente atordoado. Naquele momento, ele de repente percebeu que não conseguia mais ler Saul. Como você sabe sobre a massa cinzenta e a conexão de Billy? Ele não pôde deixar de perguntar. Saul não respondeu. Em vez disso, virou-se para Byron, que também parecia um pouco confuso. Sênior, você se recuperou? Byron entrou no laboratório, ignorando Lokai deliberadamente no meio. Sim, mas não vamos falar de mim. Precisa de ajuda? Ele ouviu as palavras de Saul e entendeu que Saul precisava de mais mãos. Sim, Saul ergueu a cabeça novamente, sem sair do lado de Kelly. Eu preciso de ajuda. Sem dizer mais nada, Byron se aproximou e abaixou a cabeça para examinar os reagentes que Saul estava misturando. Ele olhou para o pergaminho ao lado de Saul, repleto de anotações e franziu a testa. Algo envolvendo metais e toxinas. Isso? Ele olhou mais de perto para a pessoa deitada no caixão de pedra. É a Kelly? Ela? Byron finalmente reconheceu quem era e franziu a testa. Ela foi envenenada por radiação metálica. O pergaminho contém o desenho do antídoto. As partes vermelhas são minhas revisões. Mas eu nunca trabalhei com elementos metálicos antes, e meu conhecimento sobre elementos tóxicos se limita ao que li. Sênior, você pode verificar se a teoria se sustenta? Eu também não sou muito versado em nenhuma das áreas, mas acho que seu raciocínio é sólido. Saul assentiu e olhou para os bilhetes que Kelly havia deixado. Para salvá-la, precisamos primeiro remover o veneno da radiação do corpo dela. Só então poderemos remover o metal da superfície e tratar seus membros e órgãos danificados. A ideia de Kelly era usar eletromagnetismo, mas a mentora Mônica está instável no momento. Certo, onde está Gero? Finalmente Saul virou a cabeça para olhar para Lokai. Este último estava agora cercado por Eimorden, sem nenhuma possibilidade de fuga. Herman, o suposto refém, era completamente inútil. Ele olhou fixamente para Saul, incapaz de compreender como as coisas tinham chegado a esse ponto. Capítulo 432. Lokai não conseguia aceitar que tinha se tornado prisioneiro de Saul, mas ele percebeu que as duas pessoas ao seu redor tinham ao menos as flutuações mágicas de aprendizes de terceiro grau. Adicione a isso Saul, que de repente se tornou misterioso, e Byron, que de alguma forma apareceu novamente. Byron já não estava morto? Ele costurou pessoalmente o cadáver e o enviou para fora da Torre dos Magos, sob controle. Então como ele estava vivo agora? E Saul até disse algo sobre recuperação. Será que Byron não tinha morrido? Vendo os olhos de Lokai girando em pensamentos, mas sua boca permanecendo fechada, enfranziu a testa e o incentivou. Se você sabe, diga que sabe. Se não sabe, diga que não sabe. Por que você precisa pensar nisso? De fato, muitos pensamentos passaram pela cabeça de Lokai. Mas pouco antes de falar, ele de repente revelou aquele sorriso familiar novamente. Gero deveria estar lá fora assistindo ao espetáculo, mas pelo jeito que você está falando, ele deve ter saído cedo. Nesse caso, provavelmente foi a biblioteca. Afinal, para um mago, o tesouro mais importante é o conhecimento, e ele sempre gostou de saquear enquanto os outros estão distraídos. Havia duas bibliotecas na Torre do Mago. Uma era a biblioteca pública no 5º andar, a outra era a biblioteca particular do mestre da torre no 19º andar. Saul se levantou. Sênior, fique aqui e cuide da Kelly para mim. Eu vou pessoalmente. No momento, além de Saul, ninguém aqui seria páreo para Gero. Byron assentiu. Gostaria de preparar algumas poções de alívio. Lokai, vendo que Saul estava prestes a sair, abaixou a cabeça levemente pensativo. Mas quando Saul passou por Lokai, ele de repente estendeu a mão, e um tentáculo cinza semi-transparente imediatamente se enrolou no pescoço de Lokai. Estavam perto, e o movimento de Saul foi repentino. Lokai, já contido, não teve tempo de reagir. Ele instintivamente tentou manipular seus fios de seda para cortar o tentáculo, apenas para descobrir que eles passavam direto por uma sombra, sem nunca tocar o corpo real do tentáculo. Um ataque corpo-alma? Lokai arregalou os olhos, finalmente percebendo algo assustador. Você se tornou um mago verdadeiro? Saul não respondeu, apenas reconheceu.
Vamos. Primeiro para o 19º andar. Estou com pressa, então é melhor você me acompanhar. Senão vai ser desagradável. Antes mesmo de terminar de falar, Saul já havia saído correndo. Embora Locai não tivesse descoberto como o ataque de Saul funcionava, ou quão perigoso era, ele não era estúpido. Ele imediatamente seguiu Saul, mantendo a distância inalterada. Durante todo o caminho, Saul correu sem olhar para trás. Locai o seguiu de perto. À primeira vista, parecia que ele poderia atacar Saul pelas costas a qualquer momento, mas esse pensamento foi rapidamente reprimido. Ele não era tolo, e Saul era ainda menos. O fato de Saul ousar usar um único tentáculo transparente para controlá-lo significava que ele estava absolutamente confiante nisso. Agora não é a hora. Locai conteve as emoções, embora os cantos da boca se curvassem lentamente para cima. Então Saul já é um mago verdadeiro. Então é provável que o mestre Anzi também esteja perdido. Desculpe, mestre. O plano mudou. Agora preciso me virar. Os dois logo chegaram à biblioteca no 19º andar. As grandes portas permaneceram firmemente fechadas, imperturbáveis pelo caos no andar intermediário. Os vários cadáveres espalhados de cada lado da porta deixavam claro que uma batalha feroz havia ocorrido ali. Aparentemente, Gero não foi o único que tentou explorar o caos para entrar. Saul deu uma olhada rápida nos corpos no chão e imediatamente notou marcas carbonizadas de queimaduras elétricas em vários aprendizes de terceira classe. Gero esteve aqui. Ele deve ter tentado entrar várias vezes, mas não conseguiu, e depois foi embora, disse Saul, virando-se e partindo novamente. Locai não teve escolha a não ser segui-lo rapidamente. Quando chegaram à rampa, Saul estava prestes a descer quando Locai de repente falou atrás dele. Não acho que alguém tão orgulhoso quanto Gero se interessaria pelo que há no 6º andar. Saul parou, lançando um olhar frio para Locai. Locai sorriu, como se tivesse recuperado a vantagem. Saul já achava aquele seu riso hehehe irritante há muito tempo. Com um leve movimento de sua força mental, o fio transparente em volta do pescoço de Locai se apertou de repente. Locai parou de rir imediatamente. Naquele momento sua alma sofreu um violento choque, como se alguma sucção poderosa estivesse tentando arrancar sua alma através de seus poros. Ele provavelmente foi para o 21º andar. O sorriso de Locai desapareceu instantaneamente. Suas narinas e lábios tremeram. A sensação de ser separado à força da própria alma era completamente diferente de fazê-lo voluntariamente. O 21º andar? Por quê? Perguntou Saul, inexpressivo, sem afrouxar o aperto em Locai nem um pouco. Pessoas assim floresceriam ao menor raio de sol, e quem sabia que esquema ele já estaria tramando. Locai percebeu que seu rosto começou a tremer, um sinal precoce de dormência. Então ele respondeu o mais rápido que pôde. O mestre disse que o 21º andar é o lugar mais especial da Torre dos Magos. Ninguém além do mestre da torre jamais foi lá. Pode ser o cérebro de toda a torre, onde a chave para controlar a torre está escondida. Gero queria roubar a torre mágica inteira? Ao partir, ele ainda não sabia que a rebelião de Anzi e dos outros acabaria fracassando. Se fosse ousado o suficiente, poderia realmente aproveitar a oportunidade para entrar no 21º andar, a parte mais misteriosa da Torre dos Magos. Mesmo que ele não conseguisse tomar o controle da torre, ele pelo menos iria querer ver se o mestre da torre havia escondido algo de bom lá. Saul imediatamente reconheceu que o que Locai disse fazia sentido e se virou para correr em direção ao 21º andar. Locai já sentia uma dor considerável, mas não tinha escolha a não ser segui-lo. Caso contrário, se o tentáculo cinza e transparente em volta do seu pescoço apertasse novamente, a dor seria ainda pior. Saul só tinha estado no 21º andar uma vez, e em ambas as vezes foi por teletransporte do mestre da torre. Ele só havia permanecido naquele pequeno quarto escuro e não fazia ideia de qual era o verdadeiro segredo do 21º andar. Ele já havia decidido, se não encontrasse Gero logo, traria Mônica. Mesmo que sua magia elétrica fosse instável, ainda era melhor do que nada. Entretanto, quando chegaram ao 21º andar, Saul e Locai ficaram atordoados. O misterioso 21º andar não continha nenhum instrumento complicado, nem havia cofres cheios de materiais raros, nem mesmo livros. O 21º andar era o nível mais alto da Torre do Mago, acima dele havia apenas o terraço. Este era o menor andar de toda a torre, que se alargava à medida que descia. Mesmo assim, ainda se estendia por várias centenas de metros quadrados. E, no entanto, todo o 21º andar estava completamente vazio. Nas bordas havia apenas 9 lâmpadas de vela emitindo um brilho fraco, mal iluminando todo o cômodo. Bem no centro da sala havia um único pilar retangular, cerca de 1 metro de largura e pouco mais de 2 metros de comprimento. Ela sustentava a estrutura deste nível da torre. A princípio, Locai não prestou muita atenção ao pilar. Em vez disso, ele olhou ao redor, tentando encontrar o suposto núcleo da Torre do Mago. Mas o olhar de Saul caiu sobre aquele pilar retangular, e ele não conseguiu desviar o olhar. Ele lembrou que quando foi levado para o 21º andar, ele ficou mantido dentro de uma sala muito apertada. Aquela sala tinha cerca de 1 metro de largura e pouco mais de 2 metros de comprimento, mas era bem alta. Eu poderia ter estado dentro daquele pilar com o mestre da torre naquela época? No momento em que esse pensamento surgiu na mente de Saul, ele viu uma pessoa emergir de trás do pilar de ferro negro. 3 pessoas cruzaram seus caminhos.
era ninguém menos que Gero. E antes que Gero se virasse de trás do pilar de ferro preto, nenhum dos três havia notado um ao outro? O pilar de ferro negro poderia ter a capacidade de obscurecer flutuações mágicas? Não, não para obscurecer, também pode ser absorvente. Antes que os outros dois pudessem reagir, Saul imediatamente correu para frente, projetando um tentáculo negro na palma da mão. Ao contrário de Lokai, que não tinha visto como Saul de repente atacou e matou Kujen no pequeno jardim, Gero viu e soube que Saul havia se tornado oficialmente um mago. Aquele tentáculo cinza e semi-transparente provavelmente era um método direto de ataque à alma, e muito poderoso. Kujen, embora inútil, era um aprendiz de terceiro grau, e sua força espiritual havia sido aprimorada. Preciso ter cuidado para evitar o tentáculo transparente de Saul. Embora o tentáculo que Saul estava usando para atacar Gero não fosse o cinza transparente, Gero não cometeu o erro de presumir que o tentáculo preto não teria poder de ataque à alma. No instante, Gero alçou voo, saltando no ar. Seu corpo foi envolvido por arcos dourados de eletricidade, que imediatamente se transformaram em uma enorme rede elétrica. A rede se expandiu rapidamente, lançando uma sombra sobre Saul enquanto descia sobre ele. A fraqueza de Saul eram os ataques elétricos, algo que Lokai lhe havia dito há muito tempo. Saul olhou para a rede elétrica descendente imperturbável. Seu corpo, coberto de resina da alma, tinha baixa resistência ao elemento relâmpago e após um forte choque elétrico, ele poderia derreter facilmente. Mas isso não significava que ele se esquivaria de enfrentar o elemento relâmpago. Os tentáculos negros se estendiam de suas mãos e pescoço, dividindo-se em dezenas de pequenos tentáculos em um instante, avançando em direção à rede elétrica. No momento do contato, Little Algai e seu clone emitiram uma camada de fumaça branca. Gero riu muito. Você achou que criaturas do elemento terra não conduziam eletricidade? Entretanto, quando vários tentáculos se contraíram e caíram no chão, Gero ficou chocado ao ver que Saul estava de pé, perfeitamente ileso. Em vez disso, Lokai, que estava de lado, ficou imediatamente tenso com o choque. O sorriso de Gero congelou em seu rosto enquanto ele olhava ao redor, atordoado ao descobrir que os tentáculos negros que originalmente estavam conectados a Saul haviam se soltado de alguma forma, a outra ponta agora pendurada no pilar de ferro preto entre os dois. A maior parte do choque elétrico foi facilmente conduzida para o pilar, e a parte restante foi facilmente bloqueada por Saul usando sua técnica de armadura mágica. Lokai também pretendia lançar um feitiço de defesa, mas sua energia mental oscilou violentamente. O tentáculo transparente em volta de seu pescoço imediatamente se apertou, impedindo-o de lançar um feitiço defensivo. Com Gero se esforçando ao máximo assim que se encontraram, Lokai quase foi nocauteado pelo choque elétrico. Embora Saul estivesse praticamente ileso, ele podia sentir uma camada de eletricidade estática se acumulando ao seu redor e sua pele formigando. Que magia poderosa! Saul falou. Você se tornou um verdadeiro mago? Não é de se admirar que tenha ousado invadir o 21º andar, tentando se aproveitar da situação. Se ele ainda fosse apenas um aprendiz de terceiro grau, por mais poderoso que fosse, seria impossível cobiçar os bens do mestre da torre. No máximo, estaria se envolvendo em pequenos furtos, lucrando com o dinheiro. Mas se Gero realmente tivesse se tornado um verdadeiro mago, havia uma possibilidade real de que ele pudesse tomar a Torre dos Magos enquanto ambos os lados estivessem gravemente feridos. Entretanto, com a turbulência nas camadas intermediárias cessando repentinamente, seu plano estava agora em uma encruzilhada. Ficar ou partir? Por fim, o aventureiro Gero ainda entrou no 21º andar. Mas assim que ele entrou, ficou surpreso ao descobrir que estava completamente vazio, não havia nada ali. As velas ao redor da sala não tinham nada de especial, e o pilar central não mostrava sinais de ser incomum. Gero tinha acabado de dar a volta no pilar e olhou para cima, apenas para ver Saul, que havia entrado junto com Lokai, parado ali, como se não tivesse notado ninguém entrando no 21º andar. Capítulo 433. Este pilar ainda é o problema. Assim que Gero pensou nisso, viu Saul avançando em sua direção do lado oposto. Ele achou isso engraçado e pensou que Saul estava escondendo sua força, sem perceber que a falta de ação de Saul era, na verdade, para esconder suas habilidades. Além disso, o elemento relâmpago de Saul tinha um certo efeito restritivo sobre ele. Com o coração relaxado, Gero não sentiu o menor medo. Entretanto, ao ver Saul avançando, Gero imediatamente entendeu que a batalha no pequeno jardim havia sido vencida por Gorsa. Isso significava que ele teria que se preparar para escapar. Gero não queria acabar como os outros mentores que se gabavam de serem verdadeiros magos, mas não eram diferentes de algumas grandes máquinas no laboratório. Então, na pressa de escapar, Gero imediatamente lançou seu feitiço mais poderoso. Entretanto, para sua surpresa, Saul conseguiu redirecioná-lo usando o pilar de ferro negro e o pântano devorador de almas. HMPH. Gero levantou o queixo e, num instante, vários raios foram disparados de seu corpo. Esses raios eram incrivelmente rápidos. O ar gemia com a pressão, e vários raios esféricos começaram a se formar no ar, movendo-se erraticamente pela sala. Esses relâmpagos pareciam silenciosos e inofensivos, mas Saul podia sentir a imensa energia contida neles por meio das flutuações mágicas que emitiam. Se explodissem, a força resultante provavelmente seria tremenda. Mas quando Saul tentou se esquivar com Lokai a reboque, ele de repente sentiu algo prendendo seu corpo, como se suas articulações tivessem desenvolvido uma mente própria, puxando-o em direção a um dos raios esféricos.
Com o canto do olho, Saul viu que seus membros haviam sido presos pelos fios transparentes de Lokai sem que ele percebesse. Ele só conseguia ver os fios quando se movia, refletindo a luz em certos ângulos. Saul tentou lutar, mas os fios controlavam as articulações de tal forma que era difícil para ele exercer qualquer força. Ele não conseguiu se libertar em pouco tempo e estava sendo puxado como uma marionete. Então Saul viu Gero manipulando os raios esféricos, que antes eram erráticos, agora vindo em sua direção de todas as direções. Se todos esses raios explodissem em Saul, ele certamente perderia a pele. Em um momento crítico, a palma da mão de Saul de repente estendeu uma moeda de ouro, que girou rapidamente no ar. No instante em que Lokai viu o reflexo dourado, ele imediatamente reconheceu a moeda. Gêmeos do destino! Ele exclamou surpreso, mas no segundo seguinte, ele se viu cercado por vários raios esféricos. Enquanto isso, Saul permanecia calmamente do lado de fora do círculo, observando em silêncio. Até o rosto de Gero mudou. O raio esférico era difícil de controlar. Ele já havia acelerado todas as esferas em direção ao centro, e era tarde demais para detê-las. Se ele tentasse detê-los à força, provavelmente faria com que esses raios enlouquecessem e explodissem de forma imprevisível. Desculpe por isso, Lokai. Gero estalou a língua, pensando consigo mesmo. Eu cuidarei do seu cadáver. Lokai, preso no centro dos raios esféricos, viu que não havia brecha para escapar. Quando olhou diretamente para Gero, cujo rosto exibia apenas uma expressão de arrependimento, soube exatamente o que o outro estava pensando. Ele torceu os lábios. Bem, não há nada que eu possa fazer. Que pena, eu ainda prefiro o pequeno Saul. Gero. Lokai de repente olhou para Gero, que estava no ar. Este último sabia que Lokai também não era simples, então imediatamente tentou voar de volta. Mas num instante, uma ideia lhe passou pela cabeça. Eu absolutamente não devo machucar Lokai. Antes que Gero pudesse sequer se perguntar por que tal pensamento havia entrado em sua mente, ele se viu instintivamente sacudindo sua energia espiritual, mesmo que isso significasse se ferir gravemente para dissipar todos os raios esféricos. Pum! O violento impacto da magia imediatamente fez Gero perder o controle de seu feitiço de voo, e ele caiu no ar. Na metade do caminho, ele cuspiu vários goles de sangue. Quando ele atingiu o chão com um baque alto, seu rosto estava pálido como um cadáver, assim como Saul. Pul e Gero tentou perguntar algo a Lokai, mas depois de dizer uma única palavra, ele cuspiu sangue novamente. Os raios esféricos não se dissiparam completamente, mas a energia restante não foi suficiente para matar Lokai. O corpo de Lokai estava carbonizado e era claro que ele também não estava em boa forma. Ele não olhou para Gero. Em vez disso, virou-se para Saul, com a voz rouca, como se sua traqueia estivesse entupida com um pedaço de carne. Parece que você nunca acreditou que eu estava realmente sob seu controle. Saul, ao mesmo tempo, fixou o olhar em Lokai e Gero. O presidente da Sociedade de Auxílio Mútuo realmente não é um aprendiz de segundo grau comum. Será que Gero é o inseto parasita que você criou? Lokai sorriu, com um fio de sangue escorrendo pelo canto da boca. Não sei o que você quer dizer com inseto parasita, mas de fato existe um parasita em Gero que eu plantei. Ele olhou para Gero, cujo rosto estava cheio de descrença. Eu não queria expor isso tão cedo. Agora você vai ter que ser cauteloso, e não tem como você virar meu fantoche de novo. Você consegue controlar um mago de verdade? Saul disparou o alarme. Não, mesmo que um aprendiz de segundo grau seja poderoso, é impossível. A menos que você esteja alimentando Gero como hospedeiro do seu parasita há muito tempo. Gero claramente percebeu isso também. Ele se lembrou de todos os anos em que passou a maior parte do tempo interagindo com Lokai. Inicialmente, ele pensou que estava usando Lokai, mas nunca imaginou que já havia sido usado por ele. Gero ficou furioso além da razão. Aproveitando a momentânea falta de atenção de Lokai, ele se impulsionou com as pernas, suportando a dor dos ferimentos internos, e correu em direção a Lokai. Mas Lokai apenas levantou a mão levemente e Gero viu sua rótula explodir com um alto bang. Kug. Ele era um homem durão, conseguindo morder o lábio e não gritar de dor. No entanto, o equilíbrio de Gero já estava instável. Ele se lançou 1 metro para frente e depois caiu de volta no chão. Gero está acabado, mas ainda pode ser usado por pouco. Lokai deu de ombros, sem olhar para Gero, mas olhou para Saul com um toque de arrependimento. Que Saulzinho fofo. Parece que agora tenho que correr. Não poder plantar um parasita dentro de você será meu arrependimento para o resto da vida. Lokai inclinou a cabeça, arrastando Gero enquanto começava a recuar. Em algum momento, o corpo de Gero também ficou preso nos fios transparentes, e agora ele estava sendo arrastado como um peixe morto por Lokai. Não me siga, ou farei Gero explodir com todo o seu poder mágico do elemento relâmpago. Lokai piscou para Saul. Saul estreitou os olhos. Então, o que você está dizendo é que Gero está completamente sob seu controle agora, certo? Lokai, recuando em direção ao telhado, assentiu em concordância ao ouvir isso. Isso mesmo. Então, se você não der ordens a ele, ele não vai atacar, certo? Certo, é isso? O que você quer dizer? Lokai estava respondendo alegremente, mas de repente ficou alerta. Não é nada, só estou brincando com você. Saul de repente deu um sorriso brilhante e mostrou a língua para Lokai. Mas Lokai ficou ainda mais tenso, pronto para controlar Gero e atacar Saul. Se Saul realmente tivesse alguma maneira de mantê-lo ali, ele imediatamente faria Gero se autodestruir para ganhar tempo. Embora fosse uma pena, Lokai estava realmente começando a temer Saul agora.
Mas o que Lokai não esperava era que no momento em que viu Saul mostrar a língua, o mundo mudou. Estrondo. As lajes de pedra sob seus pés racharam de repente, e abaixo deles havia um abismo infinito de escuridão. Lokai e Gero começaram a cair. O vento uivava enquanto soprava das profundezas, ficando mais forte e frio, cortando suas peles como facas. Mas Lokai rapidamente percebeu que a palavra curtir logo seria removida. Realmente havia algo cortando a pele deles como uma faca. Enquanto caía, ele assistiu impotente enquanto sua pele, músculos, gordura, ossos e órgãos internos eram cortados pedaço por uma faca invisível. Uma dor excruciante percorreu todo o seu corpo, e logo até seus olhos se partiram em dois. A escuridão se instalou, mas a dor não desapareceu. Lokai sentiu como se seu cérebro e coração também estivessem sendo fatiados. Mas naquele momento, alguém que estava passando por tal tormento já deveria ter morrido. Por que a dor ainda não havia diminuído? Por que a morte não chegou? Naquele momento, uma voz soou na consciência que não tinha mais ouvidos. Essa é a punição do fatiamento lento para o Sr. Byron e para todos os aprendizes que morreram por serem controlados por seus parasitas. O rosto de uma jovem surgiu na mente de Saul. Seria Geni ou Jena? Ele não conseguia se lembrar direito. Tudo o que ele lembrava era que a menina, ao perceber que estava parasitada, entrou em pânico e pediu ajuda a ele. Mas quando ela apareceu diante de Saul, sua cabeça explodiu imediatamente, e seus restos mortais foram devorados pelo parasita. Na época, Saul não tinha ideia de quem havia usado o parasita e pensou que fosse seu primeiro inimigo, Sid. Agora que ele pensou nisso, provavelmente foi obra de Lokai. Quando o corpo espiritual de Lokai finalmente se partiu em 3.000 pedaços, um raio de luz negra entrou no diário. Que lugar é esse? É tão escuro. Saul abriu os olhos e viu Gero observando o corpo sem vida de Lokai, que estava rígido e imóvel. Quando olhou de volta para Saul, o brilho arrogante em seus olhos havia desaparecido completamente. O que você fez? Gero, ainda ajoelhado no chão, esticou o pescoço até o limite, com os olhos arregalados de medo, tremendo enquanto perguntava a Saul. Saul não respondeu imediatamente. Abaixou a cabeça e encarou Gero, mas sua mente estava concentrada na 5ª página preta do diário. Existe alguma maneira de controlar Gero? Você não é um mestre do parasita, então não pode controlá-lo tão poderosamente quanto eu. Mas existem alguns feitiços que podem fazê-lo sofrer terrivelmente e forçá-lo a obedecer a você. Hein? Quem é você? Por que estou lhe contando isso? Saul assentiu. Está bom. O que você vai fazer? Gero sentiu sua força retornando lentamente, mantendo uma aparência de medo, mas na verdade reunindo seu poder. No entanto, no segundo seguinte, ele teve um espasmo repentino e desmaiou, seu cérebro doendo como se um inseto estivesse rastejando dentro dele. A dor intensa desapareceu num piscar de olhos, como se tudo não passasse de uma ilusão, mas Gero sabia que não era uma alucinação. Agora mesmo, ele havia sido controlado por Lokai, e agora sua vida estava novamente nas mãos de Saul. Um filho do céu, em poucos minutos, caiu completamente no pó. Gostaria de lhe pedir um favor. Tudo bem? Saul se agachou e perguntou sorrindo. Sim, Gero suspirou desanimado, fechando os olhos e falando resignadamente. Capítulo 434. Saul estava naturalmente curioso sobre o pilar de ferro preto no 21º andar, mas não tinha tempo para pensar nele. Kelly ainda estava esperando que ele a salvasse. Embora, no mínimo, ele tivesse as páginas do livro negro para recorrer, depois de condensar a 5ª página, Saul viu seu limite aumentar em mais uma. Parecia ser devido à sua promoção a mago de verdade e ao aumento acentuado em seu poder mental. Mas Saul não achava que se tornar uma página do livro negro fosse algo bom. Sua antiga parceira, independente, autônoma, inteligente e obstinada, definitivamente não gostaria de se tornar sua serva. Saul lançou uma grande bola de fogo para queimar o cadáver de Lokai. Embora pudesse haver muitos tesouros com ele, era mais provável que houvesse muitos parasitas. Àquela altura, Saul não queria mais surpresas. Ele saiu com uma pessoa a tiracolo e 5 minutos depois, voltou com a mesma pessoa. Acontece que a pessoa havia mudado completamente. As 4 consciências nunca tinham visto Gero e se entreolharam confusas. Saul arrastou a pessoa diretamente para o lado de Kelly. Byron, que estava concentrado em seu trabalho, finalmente virou a cabeça para dar uma olhada. Ao ver o estado miserável de Gero, seus lábios se contraíram, mas ele não disse nada. Com Gero agora envolvido, Saul finalmente começou seu experimento de desintoxicação. A ideia de desintoxicação proposta por Kelly não se resumia a tomar remédios. Tratava-se de combinar a radiação para a remoção de toxinas com a remodelação das funções corporais. As correntes elétricas de Gero desempenharam um papel importante nisso. Ótimo, mantenha a corrente estável, disse Saul, olhando para os dados do mapa estelar. Assim que os valores atingiram o nível necessário, ele começou a canalizar seu poder mental, usando a si mesmo como fonte de energia para trabalhar com a corrente elétrica de Gero e eliminar fisicamente a radiação restante dentro da carcaça metálica. No entanto, assim que o experimento começou, o chão sob eles tremeu violentamente. Gero, já gravemente ferido, desmaiou quase imediatamente. O corpo de metal de Kelly quase escorregou do caixão de pedra, mas felizmente a pequena algaia agiu rapidamente e a pegou. O que está acontecendo? Saul imediatamente olhou ao redor e percebeu que rachaduras haviam aparecido nas paredes do laboratório circular. As rachaduras eram profundas, quase perfurando a camada externa das paredes.
E esse foi apenas o primeiro tremor. Logo, o segundo tremor, ainda mais violento, começou. As rachaduras na parede continuaram a se expandir durante o tremor, partindo-se e juntando-se. A torre mágica inteira parecia à beira do colapso. Nesse momento, Saul já estava voando no ar, segurando a tampa do caixão de Kelly, ou então seus ferimentos já graves a teriam destruído completamente. Saul examinou a sala e percebeu que os locais onde as rachaduras haviam aparecido eram principalmente ao redor dos castiçais. Há algum problema com os tubos das velas? A camada intermediária apresentou defeito de novo? Saul, segurando Kelly, parecia sério. Ele já havia iniciado o processo de desintoxicação. Parar no meio do caminho causaria ainda mais danos. Nesse momento, a porta que estava aberta de repente se fechou e então, o lado esquerdo da porta se abriu. No 20º andar da Torre Leste, as portas de bronze geralmente abriam apenas 2 painéis por vez. Se apenas a porta esquerda ou direita fosse aberta, os espíritos vingativos nas camadas seriam revelados. Foi você? Saul olhou para a porta de bronze e gritou. Braços longos e brancos começaram a se esticar para fora das portas de bronze. Eles se aproximaram das pessoas na sala. Embora não tenham feito contato imediatamente, envolveram-nas como um abraço sem vontade de partir. Parecia que iriam atacar o grupo a qualquer momento, prontos para agarrar um deles. Gero, que originalmente estava seguindo obedientemente as instruções de Saul para manter a corrente estável, não demonstrou nenhuma mudança em seu rosto, mas seu coração estava ficando animado. Se essas armas atacaram Saul, isso significava que ele tinha uma chance de escapar? Embora Saul já tivesse se tornado um verdadeiro mago, o alcance de seus ataques ainda era limitado. Enquanto ele pudesse escapar do domínio da Torre do Mago, ou mesmo deixar a região oeste, Saul não teria mais como controlá-lo. Então, ele poderia simplesmente dedicar seu tempo para descobrir como lidar com os parasitas dentro de seu corpo. Só de pensar nos parasitas, Gero rangeu os dentes de raiva. Descobriu-se que Lokai planejava usar os parasitas para controlar um mago poderoso a fim de avançar para o 3º nível. Seu alvo original provavelmente era Gero, mas ficou claro que ele havia trocado para Saul mais tarde. O que mais assustou Gero foi a possibilidade de Lokai ter começado a plantar parasitas nele quando ambos ainda eram aprendizes de primeira linha. Foi por isso que Gero nunca conseguiu detectar os parasitas. Seu corpo já os havia aceitado como parte de si. Mas quando Gero estava planejando escapar, um braço se estendeu na frente de Saul, com seus 5 dedos bem abertos, e havia até uma boca no centro da palma. Hehehe. Senhor, houve um problema com a Torre dos Magos. O suporte interno foi contaminado por muitos pensamentos malignos. Os oleodutos se romperam e o suporte central está sob ataque. O senhor poderia pensar em uma maneira de ajudar? Saul rapidamente reconheceu que o orador era um espírito vingativo do oleoduto da Torre do Mago, embora seu estado parecesse um pouco diferente de antes. No passado, ele só sabia consumir com uma consciência um tanto caótica, mas depois da convulsão nas camadas, parece ter desenvolvido alguma consciência autônoma. Alguém enviou muita comida deliciosa para a porta principal. Era tão saborosa. Mas aquelas comidas não eram limpas, tinham muitas impurezas de pensamentos malignos. O que fazia os braços ficarem muito desconfortáveis. Hehehe. Uma língua vermelha brilhante emergiu de repente da boca, lambendo a pele ao redor da palma. Então, os braços ficaram furiosos e danificaram o suporte central. Coitados dos braços, eles eram tão inocentes, e então o suporte central foi repentinamente eletrocutado. Uma veia saltou na testa de Saul. E então quebrou. Você está falando do pilar de ferro preto no 21º andar? Se não fosse por Kelly estar segurando, Saul teria realmente vontade de beliscar a ponta do nariz dele. Se você está se referindo àquela coisa preta e comprida, então sim. Os pensamentos malignos lá dentro ainda estão afetando os braços. Temos reprimido isso com grande dificuldade. Se você puder consertar o núcleo e expulsar os pensamentos malignos, ficaremos muito gratos. Saul olhou para Kelly, que havia se transformado numa pequena figura dourada. Mas a Torre dos Magos está instável agora. Preciso tirar Kelly daqui primeiro. Hehehe. Mas o suporte central pode não durar muito mais. Se você só quiser estabilizar a Torre dos Magos primeiro, podemos ajudar. Sem esperar o consentimento de Saul, a boca retraiu o braço sozinha. O que se seguiu foi uma cena incrivelmente espetacular. Inúmeros braços longos e brancos começaram a emergir das várias rachaduras na Torre do Mago. Alguns se estendiam até o chão, e depois se curvavam em ângulos retos, sustentando a torre para impedi-la de tremer ainda mais. Alguns braços como cordas enrolavam-se nas paredes da Torre do Mago, prendendo-a para evitar que ela desmoronasse imediatamente. Com os braços reforçando, o laboratório circular finalmente se estabilizou por enquanto. Todos e os corpos conscientes ficaram aliviados, mas Gero sentiu uma sensação de perda. Agora, por favor, senhor, apresse-se. Não podemos resistir muito mais. A boca reapareceu, desta vez falando com certa relutância. Saul assentiu e se virou para contar a Byron e aos outros 4 corpos de consciência o feitiço que controlava Gero. Gero, de pé, sentiu-se tomado por uma sensação de desespero ao ouvir Saul contar abertamente aos outros o feitiço. Começou a se perguntar se deveria mesmo continuar com sua vida. Depois de instruir os outros a continuarem desintoxicando Kelly, Saul se virou e se preparou para ir para o 21º andar. Entretanto, naquele momento, um braço subitamente se curvou para trás e fez um gesto convidativo. Não precisa se preocupar com isso, riu a boca na palma.
Você pode entrar diretamente por aqui. Saul parou por um momento, olhou mentalmente para o diário, mordeu o lábio, abaixou a cabeça e correu para o mundo colorido atrás da porta de bronze. Hehehe. Senhor, o senhor é realmente corajoso. A boca na palma riu descontroladamente e então se retraiu para dentro da porta de bronze. A porta então se fechou completamente. O laboratório circular ficou em silêncio novamente. Os 4 corpos conscientes se entreolharam, inquietos. A julgar pelas palavras proferidas, não conseguiam afastar a sensação de que quem falava talvez não tivesse boas intenções. Nesse momento, Byron se levantou de repente. Vamos continuar. Os 4 corpos de consciência trocaram olhares e responderam em uníssono. Gero, sentado ao lado do instrumento, só podia honestamente continuar a ser o gerador de energia deles. Alguns minutos se passaram, o experimento continuou, e Saul ainda não havia retornado. A torre do mago se manteve firme com o apoio dos braços. De repente um homem alto, envolto em uma capa preta e com cabelos curtos e platinados da mesma cor, apareceu no laboratório circular. Ele segurava a Ivolde inconsciente nas mãos. Onde está Saul? Aquela voz, suave como água. Era Gorsa. Os olhos de Gero se arregalaram em descrença, e ele caiu da cadeira. Capítulo 435. Naquele momento, Byron ainda estava concentrado em operar os instrumentos. Quando viu o mestre da torre transformado aparecer, ficou surpreso. A maioria das pessoas teve sombras profundas projetadas por Gorsa. Mesmo que eles nunca tenham interagido diretamente com o mestre da torre, apenas a supressão de sua força foi suficiente para fazer as pessoas estremecerem. Saul, o mestre Saul, foi resolver o problema com o núcleo de suporte. Ninguém mais se atreveu a responder. Apenas Morden, que já havia sido um segundo grau, se forçou a responder. No entanto, ele não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Gorsa agora parecia ser mais do que apenas um de segunda classe. A aura ao redor dele até lembrou Morden da batalha que ocorreu 100 anos atrás no Vale das Mãos Penduradas. Aquela guerra que terminou assim que começou. O núcleo de apoio? Gorsa virou a cabeça para olhar a porta de bronze atrás de si. Ele entrou? Gorsa franziu as sobrancelhas e caminhou em direção à porta de bronze, abrindo-a com uma mão. Atrás da porta havia um mundo colorido e deslumbrante. Gorsa jogou a Ivolde no chão e entrou pela porta. A porta fechou-se automaticamente atrás dele. O que devemos fazer agora? Herman, que estivera em silêncio até então, falou nervosamente. Ele foi procurar o mestre. Será que, antes que Herman pudesse terminar, a porta de bronze se abriu novamente. Desta vez, Gorsa e Saul surgiram do mundo colorido e em constante mudança, surgindo um após o outro. Saul abaixou a cabeça, seu olhar percorrendo seus punhos cerrados. Depois que emergiram, o tremor da Torre dos Magos parou. No entanto, as enormes rachaduras nas paredes que permitiam ver o mundo exterior ainda eram assustadoras. A contaminação nas camadas é pior do que eu pensava, disse Gorsa suavemente. Parece que este lugar não pode ser mantido. Assim que essas armas saírem, ele entrará em colapso imediatamente. Ele levantou a mão, e as sombras negras abaixo de todos de repente se transformaram em pequenos pontos pretos, pulando e saltando enquanto corriam para as rachaduras ao redor da sala. O quarto, que estava cheio de rachaduras, foi restaurado ao seu estado original. Isso vai durar um pouco mais, mas em 3 horas você precisa ir embora. Gorsa ajudou a consertar o laboratório, observando o estado de Kelly. Depois que seu experimento terminar, você pode ir para o laboratório subterrâneo sob o pequeno jardim. É perfeito para a recuperação. Saul cerrou firmemente o punho esquerdo, segurando na palma da mão o objeto que Gorsa lhe dera dentro da porta. Tenho outros assuntos para tratar, então não vou ficar para continuar com você. Gorsa se virou e pegou a Ivolde novamente, olhando para Saul com um leve sorriso nos olhos. Espero que um dia eu veja você ter sucesso. Vou dar uma olhada em Kira. Espero que ela ainda esteja viva. Gorsa deu um leve sorriso e, junto com a Ivolde, desapareceu num instante da vista de todos. Saul caminhou rapidamente até a porta de bronze e pressionou sua mão direita contra ela. Depois de um momento, ele voltou pensativo. Ele saiu da Torre dos Magos imediatamente. Ele realmente não quer nada. Mestre, Morden deu um passo à frente, abaixando a cabeça para falar suavemente com Saul. Notei algo sobre o mestre da torre. Saul olhou para cima, sabendo que Morden estava prestes a perguntar. Ele avançou para mago de 3ª classe. Num instante, além das máquinas ainda funcionando, a sala ficou completamente silenciosa, como se não houvesse ninguém ali. Saul também estava perdido em pensamentos. Se Gorsa conseguiu avançar facilmente para a 3ª classe, o que ele quis dizer com o tempo se esgotando? Porque, sabendo que Yura tinha problemas, ele ainda forçou o experimento de ressurreição. Olhando para sua expressão, fica claro que mesmo com o fracasso do experimento ele não sente tristeza. Pensando na magia devastadora e na extrema paciência que um dia irradiaram do mestre da torre, Saul não pôde deixar de suspeitar que Gorsa provavelmente estava se reprimindo para não avançar. Mas por quê? Desvendar um mistério só levou à descoberta de outro. Saul exalou um suspiro, percebendo que mesmo após seu próprio avanço para um verdadeiro mago, os segredos do mestre da torre não haviam diminuído. Era exatamente como seu mestre lhe havia ensinado. Quanto mais conhecimento o mago adquire, mais ele percebe o quão pouco ele realmente sabe. Esse fenômeno, às vezes, não se limitava ao mero conhecimento.
Ele parou de se deter nas ações misteriosas do mestre da torre e caminhou até Kelly, que ainda jazia silenciosamente no caixão. Em voz grave disse: "Vamos continuar. Vamos concentrar toda a atenção no experimento." Com essas palavras, o grupo, antes atordoado, pareceu despertar da hipnose e imediatamente se ocupou com suas tarefas. Até Gero tinha um olhar ansioso, seus olhos demonstrando uma pitada de alívio. Poucos momentos antes, quando Gorsa se virou e saiu, uma onda de energia mental quente, semelhante à do sol, passou por ele. Sob o conforto dessa calorosa energia mental, Gero sentiu como se tivesse caído em uma caverna de gelo. Seu corpo e alma pareciam estar sendo dilacerados, colocados em dois ambientes extremos. Felizmente, esse sentimento desapareceu rapidamente, permitindo que ele respirasse aliviado. Naquele momento, Gero acreditou que se não estivesse sob o controle de Saul naquele instante, no momento em que a energia mental de Gorsa o envolveu, ele provavelmente teria morrido de dor insuportável. Ele não ousava mais alimentar pensamentos ruins, esforçando-se para ser o mais útil possível. Byron, junto com os outros, ajudou Saul a resgatar Kelly, embora, comparado ao seu comportamento calmo de antes, ele ocasionalmente apertasse os pulsos e mergulhasse em pensamentos profundos. O tempo passou e o revestimento metálico do corpo de Kelly ficou mais espesso. A casca originalmente fina, quase como papel, gradualmente se transformou em uma armadura humanoide completa. "Como vai?" Byron enxugou o suor da testa e foi até Saul para perguntar. Se a transfusão de sangue não provocar rejeição, Kelly deve sobreviver desta vez. "Não vai acontecer", disse Byron com convicção. "Já realizei muitas transfusões de sangue antes." Embora não estivesse claro se as transfusões de sangue de Byron tinham sido em outras pessoas ou nele mesmo, o tom de sua voz sugeria que ele estava confiante além de qualquer dúvida. "Tudo bem, então iremos para o laboratório subterrâneo o mais rápido possível." Saul estava se preparando para levar todos para o laboratório subterrâneo, mas enquanto falava, de repente viu as paredes se desfazendo em pedaços. Após uma inspeção mais detalhada, os fragmentos que caíam eram na verdade as sombras que Gorsa havia usado anteriormente para consertar as paredes. Essas sombras saltavam e saltavam de volta para os pés do grupo. Só então todos perceberam que, ao perderem suas próprias sombras, havia um estranho vazio dentro deles. Agora que as haviam recuperado, era como se tivessem caído de volta ao chão, vindos do ar. "Meu, onde está o meu?" Gero olhou atordoado para os próprios pés. Os pequenos pontos pretos que haviam se aglomerado antes retornaram aos pés de todos, mas sua sombra não estava em lugar nenhum. Ele correu rapidamente para a parede, estendendo a mão para sentir as rachaduras que reapareciam, tentando encontrar sua sombra desaparecida lá dentro. "Onde está o meu?" Gero se virou confuso e perguntou aos outros, apenas para ver que os olhares que lhe lançavam estavam cheios de um traço de medo. Ele lentamente mudou o olhar e finalmente viu, sentado atordoado diante de um enorme instrumento eletromagnético, ele mesmo. "Minha alma deixou meu corpo." Gero olhou para si mesmo e percebeu que seu corpo havia se tornado semi-transparente. Ele costumava participar de missões com aprendizes especializados no atributo sombrio e sabia que eles eram propensos a experimentar estados de alma fora do corpo. Embora fosse a primeira vez, ele rapidamente se acalmou. Se a alma deixar o corpo por acidente, a pessoa deve estabilizar sua energia mental, sentir as vibrações residuais de energia mental em seu corpo e reconectar-se o mais rápido possível se houver uma ressonância mútua. Ele se lembrou da informação que havia recebido antes e caminhou lentamente em direção ao seu corpo. Entretanto, conforme ele caminhava, ele percebeu que sua visão estava gradualmente piorando. "Estou encolhendo." Ele queria olhar para baixo, mas não ousou. No entanto, não olhar para baixo deixou ainda mais curioso sobre o que estava acontecendo com ele. Saul observou enquanto a alma de Gero lentamente começava a se desintegrar, começando pelos seus pés, como flocos de neve caindo do telhado no inverno. Quando toda a alma de Gero se despedaçou e desapareceu completamente, Herman tremeu e falou: "Se como ele acabou assim?" E de braços cruzados olhou para ele com desdém. O que quer que ele tenha feito, o mestre da torre sabe muito bem. Mantê-lo vivo foi apenas para que ele ajudasse o mestre. Agora que a tarefa está cumprida, ele pode morrer. Os outros também adivinharam um pouco e não demonstraram nenhuma simpatia pelo destino de Gero. Embora ele tivesse escolhido permanecer neutro quando o mentor Anzi e os outros iniciaram a rebelião, para Gorsa, neutralidade era traição. O mestre da Torre dos Magos não era um indivíduo bondoso. Para um traidor, mesmo que não fosse mais significativo, sua vida seria facilmente apagada sem pensar duas vezes. Depois que a alma de Gero desapareceu como flocos de neve voadores, seu corpo pegou fogo repentinamente sem nenhuma causa externa. Em poucos instantes, transformou-se em cinzas negras. Foi completamente incinerado. Saul deu uma última olhada na cena e, segurando Kelly, desceu correndo da Torre do Mago. Assim que eles partiram, os longos braços que sustentavam a Torre do Mago se retraíram, e a torre, que já estava à beira do colapso, desabou com um rugido ensurdecedor. Embora o grupo tivesse recuado bastante, a poeira e os destroços os engolfaram. À medida que a poeira baixava, o pequeno jardim perto da Torre do Mago também submergia. Se alguém tivesse permanecido na torre, na esperança de vasculhar materiais valiosos em meio ao caos, provavelmente estaria enterrado para sempre junto com os restos da Torre do Mago.
Lamentos distorcidos ecoaram sob as ruínas e então, uma por uma, figuras etéreas perfuraram os escombros e ascenderam ao céu, gradualmente se transformando em fumaça azul na luz laranja avermelhada do pôr do sol. Olhando para as ruínas à sua frente, Saul de repente sentiu uma profunda sensação de resignação. A Torre do Mago, que antes era uma força que abalava o continente ocidental, havia realmente desmoronado. Capítulo 436. Saul, uma voz familiar o chamou. Saul se virou e viu que era o mentor Cas. O ferimento no pescoço de Cas estava completamente curado, mas ele ainda parecia pálido e exausto, e seu estado mental estava especialmente ruim. Mentor Cas. Cas olhou para Saul, seus olhos o examinando de cima a baixo, exatamente como quando se conheceram. Aff, quem imaginaria que você seria o primeiro aprendiz a se tornar um verdadeiro mago? Cas balançou a cabeça novamente. Talvez eu não tenha vocação para ser um mentor. Mentor Cas? Saul deu um passo à frente, querendo apoiá-lo. Ele sempre soubera que Cas parecia envelhecido, mas ao vê-lo hoje, de repente sentiu o quanto seu coração estava cansado. Estou bem. Cas notou a preocupação de Saul e a dispensou com um gesto, depois olhou para as ruínas da Torre dos Magos. Eu já pensei que, embora alguns dos métodos do mestre da Torre Gorsa fossem difíceis de suportar, contanto que perseverássemos um pouco e concluíssemos o experimento de ressurreição, ainda poderíamos viver bem, mas eu subestimei a ganância e a opressão deles. O graveto acabou se transformando em um fogo incontrolável e, ironicamente, eles se queimaram até virarem cinzas no final. Cas olhou para Saul, hesitou por um momento e então o avisou em voz baixa. O mestre da torre ainda quer ressuscitar Yura, ele não desistiu de verdade. Tenha cuidado. Talvez agora ele aprecie sua ajuda, mas se um dia ele ainda não conseguir atingir seu objetivo, pode voltar os olhos para você. Eu entendo. Obrigada, mentor Cas. Saul entendeu as preocupações de Cas. Saul pensara que se o experimento de ressurreição fosse concluído, Gorsa teria alcançado seu objetivo. Mas agora parecia que seu desejo de ressuscitar Yura não era trazer sua amada esposa de volta à vida. Porque se o mestre da torre realmente amasse Yura, ele não teria permanecido indiferente ao seu sofrimento. Saul lembrou-se do que ouvira 3 anos antes nos sussurros do fantoche, mate-me, e entendeu que o verdadeiro Yura há muito tempo não conseguia mais suportar a dor necessária para a ressurreição. Naquele momento, o tratamento carinhoso habitual de Gorsa havia se tornado uma gaiola sufocante. Enquanto Saul e Cas conversavam, aprendizes começaram a chegar lentamente da floresta distante. Não eram muitos, menos de 10. Saul reconheceu vários rostos familiares entre eles. George, seu antigo companheiro servo, e Coron, aquele que gostava de dançar com cadáveres. Ele estava até segurando um cadáver feminino completo em seus braços. Esses aprendizes geralmente não eram particularmente poderosos ou, como Coron, eram solitários. Eles nunca tinham sido particularmente notados na Torre do Mago, mas agora estavam entre os poucos sobreviventes. É claro que também havia alguns aprendizes de segundo e terceiro escalões que estavam em missões e não retornaram. Parecia que essas pessoas consideravam o mentor Cas sua âncora, aglomerando-se ao redor dele com rostos ansiosos. Apenas George cumprimentou Saul com cuidado. Desde que se tornou aprendiz de mago, George finalmente entendeu a distância entre ele e Saul. Ele também percebeu que ser mago não era uma identidade segura. Às vezes, o poder e o terror se tornavam mais perigosos com a força. Isso fez com que ele evitasse se aproximar muito de Saul, porque a aura ao redor de Saul fazia tremer de inquietação. Ah, é o mestre Saul. George tinha um caroço do tamanho de um polegar no lado esquerdo do pescoço, de onde se ouvia a voz inocente de um menino. George rapidamente cobriu o caroço. Saul acenou para ele. É seu irmão mais novo? George se curvou e disse. Sim, ele disse que queria uma cabeça, então pensei em criar um tumor facial humano. Que bobagem. Cas ralhou de lado. Um tumor no rosto humano é muito propenso a mutações, até mesmo a contaminar você. Quem te ensinou a fazer isso? George ficou atordoado e mencionou o nome de um aprendiz de 3ª classe, apenas para perceber que a pessoa já havia morrido na Torre do Mago. Sério, Cas suspirou profundamente. Eu costumava me concentrar tanto no experimento de ressurreição. Agora que o experimento não precisa mais ser feito, eu deveria me concentrar em disciplinar vocês, seus idiotas. Por alguma razão, depois de dizer isso, a aura de Cas, antes exausta e derrotada, pareceu enfraquecer consideravelmente. Observando Cas repreender os aprendizes incompetentes à sua frente, Saul não pôde deixar de balançar a cabeça e sorrir ironicamente. À medida que o sol se punha, Cas e os outros aprendizes que haviam retornado acenderam gradualmente uma fogueira na borda das ruínas. Com a luz fraca, Cas e os outros aprendizes começaram a limpar os escombros da Torre do Mago. Saul também estava entre eles. Ele procurava o segundo depósito porque, além dos materiais que havia deixado lá, Hayden ainda estava deitado no caixão de pedra. Felizmente, embora a Torre do Mago tenha desabado, a parte superior foi destruída em pedaços, enquanto os andares inferiores, do 10º nível para baixo, desabaram horizontalmente e estavam no chão. Abaixo do 4º andar, as coisas estavam relativamente bem preservadas. Contudo, mesmo assim, a maioria dos mordomos e criados não sobreviveu. O colapso da Torre dos Magos desencadeou uma reação em cadeia com alguns dos materiais mágicos. Mesmo os mais comuns eram perigosos para quem não era mago, e muitos já estavam irreconhecíveis quando foram desenterrados.
Para recuperar o máximo possível dos bens indesejados de Gorsa, Kaz liderou os aprendizes e servos restantes na limpeza das ruínas. No final, eles conseguiram recuperar alguns itens valiosos. Entretanto, Saul percebeu que o esquivo copeiro-chefe, que comandava todos os servos, não estava ali. Não havia corpo nem sinal dele entre os sobreviventes. Será que ele também foi levado por Gorsa? Saul se perguntou baixinho. Na manhã seguinte, Kaz encontrou Saul novamente. Basicamente terminamos de limpar as ruínas, disse Kaz com um sorriso amargo. Mas descobri que a maioria dos itens dos cômodos acima do 19º andar sumiram. Suspeito que Gorsa os levou. Haha, eu queria dar uma olhada na coleção do mestre da torre, mas parece que não tive sorte. E você? Como foram as coisas do seu lado? O primeiro andar da Torre Lesh era considerado domínio de Saul por padrão, e ninguém ousava vir e roubar nada, nem mesmo Kaz, que deliberadamente ficava longe. Após o colapso da Torre dos Magos, a porta de bronze perdeu a ativação. Alguns dos materiais no primeiro depósito não estavam contaminados, então peguei algumas coisas e deixarei o resto para você, mentor Kaz. Kaz não recusou. O irresponsável mestre da torre já havia fugido, e se ainda quisesse cuidar dos aprendizes sobreviventes, precisaria de muitos suprimentos. O segundo armazém. Você pode pegar o que quiser do segundo depósito. Os materiais lá são bem perigosos, nem mesmo aprendizes de terceiro grau devem usá-los casualmente. Saul ficou tentado, mas realmente não tinha uma mala grande o suficiente. Mesmo sua mala de viagem compactada tinha apenas alguns metros cúbicos de espaço, insuficiente para carregar um armazém inteiro. Os corpos no segundo armazém já estavam apodrecidos. Muitos dos materiais estavam armazenados em divisórias. Alguns deles começaram a se degradar quando eu estava lá, causando algumas perdas, descreveu Saul com um sorriso. Ainda levei um pouco comigo e ainda sobrou bastante, então vou deixar isso com você, mentor Kaz. Tudo bem. É perigoso você carregar tudo isso de qualquer maneira. Kaz aceitou mais uma vez. Depois de um momento perguntou, Saul, você está planejando ir embora? Milímetro. Saul não negou. Você tirou todos os espíritos vingativos da camada intermediária? Saul congelou. Não esperava que o mentor Kaz notasse, mas admitiu sem rodeios. Sim, o mentor Gorsa deve ter planejado tudo desde o início. Assim que o experimento desse certo, ele partiria. Então disse que deixaria a Torre dos Magos para mim. Mas agora, a torre desmoronou. No entanto, Gorsa ainda me deu algo muito importante. Os fragmentos de espírito vingativo estão entre essas coisas. Kaz abriu a boca como se fosse falar, mas depois de pensar um pouco, decidiu não perguntar mais nada. Certo, rapaz. É hora de sair e trilhar seu caminho no mundo. Assim que terminarmos a limpeza aqui, pretendo levar quaisquer aprendizes que estejam dispostos a vir comigo para o Ducado de Kema. Saul ficou surpreso. Ele não esperava que Kaz fosse embora também. Você não vai reconstruir a Torre do Mago aqui? Kaz sorriu e acenou com a mão. Que direito eu tenho de construir uma Torre dos Magos? Além disso, este lugar foi dado a Gorsa pelo Ducado de Kema. Eu não posso mantê-lo. Existem também algumas pequenas organizações de bruxos dentro do Ducado de Kema. Pretendo encontrar um lugar adequado para me estabelecer lá. A propósito, a organização se chamará Jardim Necromante. Se algum dia você for ao Ducado de Kema, pode vir dar uma olhada. Pelas palavras de Kaz, parecia que ele já havia estabelecido e expandido a organização do Jardim Necromante. De repente, uma borboleta prateada apareceu na visão de Saul, seguida pela voz animada e infantil de Penny. Irmão Saul, Kelly acordou. Saul congelou por um momento, depois abriu um sorriso alegre e se despediu de Kaz. Mentor Kaz, Kelly acordou. Vou dar uma olhada nela. Vá em frente, vá em frente. Kaz acenou rapidamente com a mão. Saul seguiu a borboleta pesadelo, pulando diretamente do pequeno jardim original para um grande buraco. Antes de atingir o fundo, um tentáculo negro, da espessura de uma coxa, estendeu-se para pegá-lo. Saul correu até lá e viu o veterano Byron lá também. Os dois acenaram um para o outro, e Saul imediatamente correu até Kelly, que estava em sua concha metálica. Kelly, você está acordada? Por causa da armadura de metal, a voz de Kelly saiu abafada e zumbindo. Rápido, me ajude a abrir alguns buracos, estou prestes a sufocar. Capítulo 437. Se não fosse pelo fato de Kelly ter acabado de se livrar da contaminação por radiação e ainda estar bastante fraca, Saul adoraria provocá-la, perguntando onde ela queria que os buracos fossem feitos. Mesmo assim, ele estendeu a mão honestamente em direção à máscara de Kelly. Deixe-me tirar o metal do seu rosto. Não, não, não. Para sua surpresa, Kelly protestou repetidamente. Ainda sinto um pouco de radiação residual no meu corpo. De fato, afinal, é radiação contra radiação. Nem mesmo transfusões de sangue conseguem repor todo o corpo. Você provavelmente precisará ficar deitado por mais um tempo. Esta é, na verdade, uma ótima oportunidade para fundir a radiação restante no meu corpo. Estou tentando avançar para o 3º nível. Não me toque, ok? Saul concordou rapidamente, mas ainda achou estranho. Por que você quer incorporar as toxinas radioativas ao seu corpo? Fazer isso provavelmente faria com que os danos da radiação fossem absorvidos pelo seu corpo também. Era como se Mônica, com seus fortes ataques baseados em raios, ainda tivesse a superfície de seu corpo carbonizada porque ela não conseguia controlar o excesso de eletricidade. Não resta muita toxina radioativa agora e esta é, na verdade, uma grande oportunidade. Eu estava pensando neste plano no meu sonho. É viável.
Saul fez uma careta. Planos imaginados em sonhos geralmente eram ilógicos. No entanto, a ideia de Kelly tinha algum fundamento. Era semelhante a como uma vacina era usada para introduzir uma versão branda de um vírus no corpo, permitindo que ele se adaptasse e desenvolvesse imunidade. Se Kelly fosse continuar estudando as toxinas alfa no futuro, ter alguma resistência às toxinas seria essencial. Agora entendi. Como posso ajudar? Em seguida, Saul montou uma formação mágica de refino de metal para Kelly e deu a ela alguns guardiões do coração para proteger sua vida. Ele não se esqueceu de fazer alguns furos de ventilação na máscara dela, permitindo que ela respirasse. Outra sessão movimentada depois, quando Saul saiu do laboratório subterrâneo, o dia já havia passado de claro para escuro novamente. Assim que saiu, ele viu Byron sentado sozinho acima do laboratório subterrâneo, folheando um livro. Parecia que ele estava de guarda para Saul, garantindo que ninguém mais entrasse no laboratório. Saul caminhou e sentou-se no chão, notando uma pequena pilha de sementes de flores companheiras ao lado de Byron. Byron ergueu os olhos do livro e notou o olhar de Saul. Sementes de flores companheiras. Troquei-as por alguns dos meus créditos restantes com o mentor Cas. Os créditos ainda podem ser usados em momentos como este? Byron assentiu. O mentor Cas planeja transferir os créditos para o seu jardim necromântico. Se alguém não quiser segui-lo, pode resgatar seus créditos com desconto. Troquei alguns por livros e materiais. Essas sementes podem ser úteis para você, então vou te dar algumas. Parece ótimo. Basta deduzir o valor correspondente das suas notas. Saul não hesitou e imediatamente pegou um punhado. Afinal, ninguém poderia dizer que tipo de atributo o fruto das flores companheiras teria até que florescesse. Depois de guardar as sementes, ele viu Byron tirar do baú o pequeno e conhecido livro de contabilidade. Entretanto, em vez de gravar os créditos, Byron de repente acendeu uma pequena bola de fogo e reduziu o livro a cinzas. Observando as cinzas escuras caírem no solo caótico do pequeno jardim, Byron virou a cabeça e disse a Saul: "Não precisamos manter contas entre nós." Byron então abaixou a cabeça e continuou lendo, pensando consigo mesmo. Afinal, isso não pode ser pago de qualquer maneira. Saul balançou a cabeça e sorriu, seu olhar pousando no livro que Byron lia. Para sua surpresa, era um dos raros livros sobre elfos. Se este livro também foi trocado com Cas, deve ter custado muitos créditos. Este livro me foi dado pelo mentor Cas. Ele parece ter reconhecido os atributos da minha nova pele. Livros sobre elfos são proibidos para pessoas comuns, mas agora não preciso mais me preocupar com isso. Só então Saul teve a chance de perguntar: "Ainda não entendi. Byron, como você se recuperou?" Como a situação de Kelly era urgente, Saul nunca teve a oportunidade de perguntar a Byron adequadamente. Como ele passou de ter apenas uma cabeça para voltar a ser o idoso normal e inexpressivo? Agora, Byron estava usando a cabeça do rei elfo. Quando Concha usava essa cabeça, ela parecia uma mulher incrivelmente bonita, que correspondia às preferências estéticas de todos. Byron desviou o olhar do livro para as paredes escuras do laboratório subterrâneo. Sabe, essa camada de pele é, na verdade, meu dispositivo localizador. Embora tenha me dado uma chance de sobreviver, perder o dispositivo localizador também fez com que meu nível caísse de terceiro para segundo. Byron fugiu para as camadas intermediárias, evitando os olhares atentos e os perigos à espreita. Naquele momento ele estava confuso, sem saber o que fazer mesmo se sobrevivesse. Naquele exato momento, Saul apareceu, não apenas resgatando-o das perigosas camadas intermediárias, mas também lhe dando um novo caminho a seguir. O mais importante era que Saul também lhe dera um material mágico muito raro. No início, Byron nem sabia onde estava, apenas que se sentia extremamente apertado. Yura tinha más intenções, e tanto o mentor Rum quanto o mentor Cas provavelmente também estavam envolvidos. Byron só queria se recuperar o mais rápido possível para poder ajudar Saul naquela situação traiçoeira. Mas quando ele começou a tentar meditar, recarregando seu próprio poder mágico, ele foi repentinamente atingido pela percepção de que este corpo era particularmente compatível com seu plano de avanço. Quando ele começou a experimentar converter essa camada externa de pele em seu dispositivo localizador, ele não encontrou resistência alguma. De fato, ele conseguiu adaptar essa nova pele ao seu poder mental e energia mágica em apenas alguns dias, tornando-a um dispositivo localizador preliminar. Isso foi dezenas de vezes mais rápido que sua skin anterior. Além disso, ele descobriu que essa nova pele era incrivelmente fácil de controlar. Uma vez que um novo dispositivo localizador foi formado inicialmente, Byron retornou à sua aparência original. Entretanto, naquele momento, Saul não estava no segundo depósito. Enquanto Byron estava ali um tanto confuso, olhando ao redor do depósito, ele encontrou AGU, que tinha vindo buscar alguns materiais. "Então é assim. Então, veterano, você repassou o plano de avanço original", disse Saul, percebendo. Ele não esperava que a nova pele de Byron fosse mais compatível com sua direção de pesquisa do que a pele anterior, mas fazia sentido. Afinal, os elfos não são uma raça com um poder mental avassalador, a ponto de literalmente destruí-los? Embora a maioria das propriedades especiais da cabeça do rei elfo tenham sido removidas pelo meio-elfo, não se tratava de um material mágico comum. Sua alta compatibilidade com fusão elemental era bastante normal. Além disso, a qualidade do material da cabeça do rei elfo era definitivamente superior à da pele original de Byron, o que significa que seria mais fácil integrá-la ao seu corpo mental. Foi uma bênção disfarçada.
Os dois continuaram analisando a cabeça do rei elfo, calculando as várias propriedades da nova pele. Não demorou muito para que outra pessoa aparecesse para encontrar Saul. Era Ageu, parado do lado de fora do pequeno jardim, parecendo um tanto inquieto. Saul pediu licença a Byron e saiu. Depois que Saul foi embora, Byron pegou o livro relacionado aos elfos e começou a ler. Desde que descobriu que a nova pele era de um elfo que havia perdido a capacidade de corrupção mental, ele vinha estudando tudo relacionado a elfos. Saul provavelmente pensaria que ele estava apenas tentando transformar a cabeça do rei elfo em seu dispositivo localizador, mas havia algo que Byron não havia contado a Saul. No laboratório do 20º andar da Torre do Mago, antes de o mestre da Torre Gorsa partir, ele não apenas desferiu um golpe letal em Gero como também o deixou com o último conselho. Provavelmente foi a única coisa que o mestre da Torre disse a Byron em todos esses anos. Se você pegar algo dos elfos, esteja preparado para que eles venham atrás de você. A implicação por trás dessas palavras causou arrepios em Byron. Até o fez considerar se deveria desistir de converter completamente a cabeça do rei elfo em seu dispositivo localizador. Mas no final, Byron decidiu prosseguir com a transformação. Afinal, sem um dispositivo localizador tão perfeitamente adequado, ele talvez nunca tivesse outra chance de progredir e se tornar um verdadeiro mago. Quanto aos riscos envolvidos, ele mesmo os assumiria sem sobrecarregar Saul. Afinal, o caminho de um mago era aquele que ele teria que trilhar sozinho. Entretanto, se um dia Saul precisasse dele, Byron não pouparia esforços e custos para recompensá-lo. Esse era o tipo de troca em que Byron acreditava. Capítulo 438. Depois que Saul saiu, Ageu o conduziu ainda mais longe. Não havia ninguém num raio de 100 metros ao redor deles. Só então Ageu perguntou calmamente a Saul: Mestre, o senhor viu minhas duas almas na biblioteca? Ageu apertou as mãos com força, visivelmente inquieto. Antes da Torre dos Magos desabar, ele havia ido à biblioteca uma vez, mas não vira suas outras duas almas. Agora que a Torre dos Magos havia caído, ele seguiu Cas para limpar as ruínas, mas ainda não havia encontrado os administradores de meia-idade e idosos. Isso o deixou muito ansioso. Será que os dois foram afetados pelas camadas caóticas durante o motim? Será que foram devorados pelos poderosos espíritos vingativos dessas camadas? Para que ele pudesse sair e encontrar Saul, os outros dois lhe deram quase toda a sua força. Agora, sem a proteção da biblioteca, talvez não conseguissem lidar com o espírito vingativo comum. Quanto mais Ageu pensava nisso, mais nervoso ficava. Mas ao erguer os olhos, encontrou Saul fitando o horizonte com um olhar vago, como se estivesse perdido em pensamentos. Mestre? Ageu perguntou cautelosamente. Saul voltou à realidade, tocando o nariz. Não se preocupe, todos os espíritos vingativos da Torre dos Magos estão todos comigo. Ageu de repente percebeu que Saul, sendo capaz de absorver diretamente espíritos vingativos sem ser contaminado por seus pensamentos malignos, poderia ter realmente consumido todos aqueles espíritos da Torre do Mago? Mesmo que ele não pudesse estar contaminado, não teria ficado doente de tanto comer? Não o teria matado? Saul viu a expressão chocada no rosto de Ageu e imediatamente entendeu para onde seus pensamentos estavam indo. Não é o que você pensa, disse Saul. Você se lembra de como eu atravessei o portão de bronze para atrasar o colapso da Torre dos Magos, certo? Ageu assentiu. Mais tarde, o mestre Gorsa chegou. Lá, ele me deu o verdadeiro núcleo da Torre do Mago. O verdadeiro núcleo da Torre do Mago? Ageu ficou um tanto chocado. Claramente, mesmo depois de ser um espírito vingativo na Torre do Mago por centenas de anos, Ageu não tinha ideia do que era um núcleo da Torre do Mago. Saul não deu mais detalhes. Em vez disso, ele mergulhou em um momento de reflexão. Você se lembra que uma vez eu lhe disse que a estrutura da Torre do Mago era baseada nos gigantes de pedra? No mundo bizarro e colorido, Gorsa encontrou Saul. Naquele momento, Saul estava olhando fixamente para uma caixa preta à sua frente. Os longos dedos que trouxeram Saul até ali haviam desaparecido. Dentro do mundo além do portão de bronze, esta caixa preta era a única cor profunda no ambiente caleidoscópico. A caixa estava coberta de rachaduras, enferrujada e parecia muito velha. Ao ouvir a voz de Gorsa, Saul virou a cabeça e ficou atordoado ao ver um homem estranho. Mas a voz era de fato a do mestre Gorsa então, até a cor dos seus olhos havia mudado. Ele teria sido contaminado? Quando Gorsa teletransportou Saul e Kelly para longe, Saul entendeu que Gorsa havia estabilizado sua condição. Quando ele se recuperasse completamente, até mesmo vários magos de primeira classe não seriam paros para ele. Além disso, o diário não indicava nenhum outro perigo. Foi por isso que Saul se sentiu à vontade desintoxicando Kelly no 20º andar. Ele não esperava que Gorsa retornasse e passasse por uma mudança tão drástica. Não só o curativo rosa desapareceu, mas até a cor dos seus olhos e a aparência pareciam ter mudado significativamente. Embora sua aparência tenha mudado, sua aura não mudou. Ele parecia gentil, mas suas profundezas eram insondáveis. E parecia que ele tinha ficado ainda mais forte. Entretanto, devido à diferença de força entre Saul e Gorsa, Saul não conseguiu avaliar completamente as mudanças neste último. Gorsa também observava a caixa preta despedaçada. Este é o núcleo da Torre dos Magos. Pode chamá-lo de caixão de ferro negro. Um caixão? Saul pensou que fosse apenas uma caixa. Coloque a mão sobre ela e sinta, disse Gorsa, apontando para a caixa. Saul colocou a mão na caixa. Baque, 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 baque.
Os olhos de Saul se arregalaram gradualmente. Isso é um batimento cardíaco? Você pode pensar nisso como um batimento cardíaco. Foi criado usando ferro negro infundido com vida e algumas criaturas mágicas raras e especiais baseadas na estrutura dos gigantes de pedra. Embora seja chamado de caixão, bem Gorsa fez uma pausa com um leve sorriso, é de fato um caixão. Muitas vidas estão enterradas nele. Com um único aceno de mão, os halos coloridos ao redor deles começaram a se expandir e contrair violentamente, torcendo e distorcendo. Então, dentro dessas cores, substâncias pretas de repente começaram a se destacar. Essas coisas eram grossas e mal cheirosas, com leves murmúrios e gemidos emanando de dentro. Se fossem aprendizes de mago comuns, apenas a visão dessas coisas teria sido suficiente para traumatizar seus corpos espirituais, com os mais fracos possivelmente sendo diretamente poluídos. As substâncias negras pareciam ser atraídas por algum tipo de força e todas deslizaram para dentro do caixão de ferro negro danificado. Assim que todas as substâncias negras entraram no caixão de ferro negro, as cores rodopiantes ao redor subitamente se acalmaram, como se tivessem perdido a vida. Gorsa estendeu a mão e agarrou o caixão de ferro negro flutuante. Suas sobrancelhas franziram-se bruscamente, depois relaxaram lentamente. Ele então entregou o caixão de ferro negro, pequeno o suficiente para ser segurado com uma mão, a Saul. Originalmente, eu pretendia deixar a torre mágica inteira para você. Mas pensei que em vez de usar as coisas de outra pessoa, você provavelmente preferiria ter a sua própria torre mágica. Minha própria Torre dos Magos? Saul estendeu as duas mãos, olhando para o caixão de ferro negro que Gorsa havia colocado em sua palma. O caixão de ferro negro, originalmente maior que sua palma, de repente começou a encolher quando caiu em suas mãos. À medida que seu tamanho era comprimido, as rachaduras em sua superfície se fechavam devido à pressão, e a ferrugem caía. Ele acabou se transformando em um pequeno bloco de ferro que podia ser segurado firmemente em um punho. Este é o núcleo da Torre dos Magos, e também o seu embrião. É claro que não é mais tão puro quanto antes. Contém todos os espíritos vingativos das seções em camadas, bem como os espíritos de lugares como a biblioteca. Gorsa retraiu a mão. Mas pode não ser ruim para você. Afinal, você já começou a roubar de casa, não é? Saul ficou sem palavras. Ele se considerou bastante cortês, pelo menos, não esvaziou o cachimbo da vela no momento em que percebeu que podia absorver diretamente fragmentos de espíritos vingativos. A Torre dos Magos provavelmente não poderá ser salva, disse Gorsa, um tanto nostálgico, mas não pesaroso. Depois que eu for embora, você pode distribuir livremente o que sobrar na Torre dos Magos. Se não se importar, pode deixar algo para o Cas. Aquele velho, ele é um pouco ingênuo demais. Entendo, mestre. Saul agarrou firmemente o caixão de ferro negro com a mão direita. Mas mestre, como faço para transformar isso na minha própria torre de magos? Encontre um local adequado e plante-o. Ele se conectará com seu corpo espiritual com base nos materiais que você fornecer e se tornará seu santuário. É claro que ocasionalmente pode se tornar um fardo, como aconteceu comigo. Gorsa se virou lentamente, seus olhos platinados fixos em Saul. Seu olhar ainda exercia imensa pressão sobre Saul. Saul, se você não está satisfeito em ser apenas um mago de primeira classe, se quer explorar segredos mais profundos e relacionados à alma, se quer ter o poder de falar o que pensa no futuro, sugiro que construa sua torre de mago na fronteira. Saul olhou para cima, piscando. A fronteira? É esse o lugar onde até mesmo os verdadeiros magos têm que pisar com cuidado, cheio de morte e corrupção? Saindo de suas recordações, Saul levantou sua mão direita, mostrando a Ageu o bloco de ferro negro em sua palma. Eles estão aqui. Assim que eu reconstruir minha Torre dos Magos, reunirei você com os outros 2 fragmentos de alma. Além disso, Saul pretendia que Ageu se fundisse com as outras 2 almas e retornasse ao seu eu original e completo. O Ageu original viveu entre os mestres anteriores e atuais da Torre dos Magos, mas devido à fragmentação de alma a longo prazo, ele perdeu muitas memórias importantes. Se Saul pudesse restaurar as memórias de Ageu, ele certamente o ajudaria no futuro a estabelecer uma nova Torre dos Magos. Depois de confortar Ageu, Saul retornou ao laboratório subterrâneo. A condição de Kelly havia se estabilizado, e o resto do progresso dependeria dela. Coisas como o dispositivo localizador, é claro, tiveram que ser pesquisadas e criadas por ela, pois seriam as mais adequadas para ela. Ele simplesmente não sabia no que ela se transformaria no futuro. Um ave metal ambulante? Capítulo 439. Virando a cabeça, Saul viu Byron ainda sentado ali, lendo, com a postura inalterada. O dispositivo localizador de Byron deve ser muito adequado a ele. Mas este novo dispositivo localizador... Sênior, por que você ainda se parece consigo mesmo usando uma cabeça de elfo? Achei que sua aparência mudaria. Saul contou a Byron sobre o efeito impressionante quando Concha usava essa cabeça. Byron abaixou a cabeça e olhou para o próprio corpo. Você tem razão, eu sinto que esta camada de pele deveria ser capaz de mudar minha aparência de acordo com meu poder mental. Mas na minha percepção, é assim que eu sou. Então você também poderá desenvolver outras funções no futuro, Sênior. Byron assentiu. Quando eu estiver familiarizado com ele, devo conseguir me trocar com a mesma liberdade de antes. Tão livremente quanto antes. Saul se lembrou de Byron Balão, e Byron Pele Humana, e de repente congelou. Não era o tipo de mudança que ele queria. Certo, chega de provocações, Sênior.
Saul vasculhou sua bolsa, tirou um olho e jogou para Byron. Byron o pegou, confuso. O que é isso? É um item mágico que ganhei há muito tempo. O olho fantasma. Já ouvi falar do olho fantasma. Ele pode criar sons na mente do inimigo que o tornam familiar ou assustador. A expressão de Byron era um tanto conflituosa. Sim. O que houve? Byron balançou a cabeça. Nada, só um pouco estranho. Sua voz baixou por um instante, mas logo se elevou. Agora eu entendo. Este item é realmente muito adequado para esta pele. Vou pegar o jeito de usá-lo. Com isso, o olho esquerdo de Byron subitamente se retraiu para dentro da órbita, e então ele colocou o olho fantasma na órbita ocular esquerda. Saul ficou boquiaberto, observando. Com certeza, mesmo com a cabeça do rei elfo, o Zalen Sênior fez o estilo parecer bizarro. Ele estalou a língua e tirou outro item. Dê isso para Kelly quando ela acordar. Saul deixou um caderno para Kelly. Após descobrir que Kelly planejava integrar a toxina alfa ao seu dispositivo localizador, e considerando seu domínio do elemento metal, Saul aproveitou a oportunidade para organizar algumas informações sobre metais radioativos que ele havia tentado usar anteriormente para decifrar a toxina alfa, deixando-as para Kelly. Também foi seu presente de aniversário para Kelly. Ele acreditava que Kelly estudaria e aplicaria isso cuidadosamente. Deveria ser. Você está indo embora? Byron de repente olhou para cima e perguntou enquanto pegava o caderno para Kelly. Saul ficou um pouco surpreso que Byron soubesse que ele estava prestes a ir embora, mas rapidamente percebeu que fazia sentido. Sem a torre do mago de Gorsa, ela havia perdido seu valor mais importante. E tentar construir uma torre mágica aqui seria muito difícil. Este lugar foi um presente do Ducado de Kema para Gorsa. Após sua partida, eles poderiam não estar dispostos a deixar outros tomarem posse. As interações com países vizinhos e grandes potências também representariam desafios. Além disso, era óbvio que Gorsa não era o tipo de pessoa que criava conexões. Ele simplesmente foi embora, deixando uma pilha de pessoas e coisas para trás. Felizmente, o mentor Kaz era mais responsável. Caso contrário, os aprendizes restantes na Torre dos Magos teriam dificuldades para continuar seus estudos e promoções. Ao mesmo tempo, Saul não podia ir ao Ducado de Kema com o mentor Kaz. Mesmo que fosse estável lá, o potencial de crescimento seria limitado. O que Gorsa lhe dissera dentro do mundo do Portão de Bronze era claramente um aviso de que perigos surgiriam no futuro. Se não quisesse virar bucha de canhão, precisava se fortalecer o mais rápido possível. Depois disso, Saul pensou muito. Ele pensou no desaparecimento dos elfos, na obsessão de Gorsa com os experimentos de ressurreição e no enorme buraco do outro lado do planeta. A satisfação de se tornar um verdadeiro mago desapareceu gradualmente, substituída pelo desejo de avançar mais e se tornar mais forte. Byron observava a reação de Saul. Ao ver sua expressão, soube que não estava errado. Ele fechou o livro, colocou-o no colo e disse seriamente a Saul: já que você se decidiu, vamos embora o mais rápido possível. Não há mais nada em que se segurar aqui. Saul hesitou por um momento, olhando para Kelly. Antes que Saul pudesse falar, Byron disse: o estado de Kelly se estabilizou. O dispositivo localizador, embora ainda seja arriscado, é algo do qual você não pode protegê-la para sempre. E durante esse tempo você não precisa se preocupar. Vou ficar de olho nela. Byron deu outro tapinha no livro no colo. Claro, também aproveitarei esta oportunidade para avançar novamente para a terceira classe e então avançar direto para o status de mago de verdade. Se eu tiver sucesso, irei te procurar. Os ombros de Saul relaxaram aos poucos. Vou para a fronteira. Se você vier, naturalmente lhe darei as boas-vindas. Certo, Sênior, você tem razão. Eu realmente preciso ir. Foi difícil deixar sua terra natal. Mesmo tendo ficado ali por apenas alguns anos, ele havia vivenciado tanta coisa e crescido tanto. Partir ainda o fazia sentir-se um pouco sentimental. Saul levantou a mão, e grossos tentáculos negros se esticaram, batendo suavemente em sua palma. Como se soubessem que Saul estava prestes a partir e estivessem se despedindo dele. Algazinha, estou indo embora daqui e não sei quando volto. Você vai ficar ou vem comigo? Saul falou em voz baixa. Ao contrário de Penny e das 4 entidades conscientes, o corpo principal do pântano devorador de almas estava ali e não havia sido selado pelo diário. Ao longo dos anos, Saul nunca assinou nenhum contrato de mestre-servo com a pequena Algai. Então a pequena Algai era, na verdade, um ser livre. Um tentáculo negro, tão grosso quanto um antebraço, emergiu de repente da nuca de Saul. A ponta do tentáculo se abriu em uma boca parecida com a de um tubarão, estalando os dentes para Saul. Então ele girou em espiral ao redor do pescoço de Saul, até que seu pescoço se tornou uma bola maior que sua cabeça. Não finja ser idiota comigo. Saul começou a rir no meio do caminho. Tudo bem, eu entendi. A pequena Algai não tinha intenção de abandonar Saul. Na verdade, provavelmente estava se preparando para estrangulá-lo. Para isso, até abriu mão dos enormes tentáculos que haviam crescido no laboratório subterrâneo. Pesado demais, não conseguia movê-los. Saul finalmente arrumou seus pertences e deixou as ruínas da Torre do Mago na manhã seguinte. Quando ele saiu, não se despediu de ninguém. A única pessoa que sabia que Saul estava indo embora, o Sr. Byron, não saiu para se despedir dele. Era como se Saul tivesse acabado de sair para um passeio e logo voltaria. Inicialmente ele queria levar Hayden com ele, mas depois que Byron verificou a condição de Hayden, ele considerou imprudente que ele viajasse. Então o deixou com o mentor Kaz.
Afinal, Hayden também era aluno do mentor Cass. Mas mesmo que Saul estivesse partindo sozinho, ele ainda tinha uma grande equipe com ele. Ele pegou uma carruagem de 2 cavalos que podia transportar 6 pessoas, junto com muitas peças de bagagem. Muitos materiais mágicos com propriedades vitais não caberiam em uma bolsa de armazenamento comprimida. Além disso, sua bolsa de armazenamento compactada não era tão grande. Além dos muitos pertences, havia também muitas pessoas na carruagem de Saul. Herman, dirija com mais cuidado. En se inclinou para fora da janela e bateu na moldura de madeira. Minhas poções estão arruinadas. En estava organizando a bagagem de Saul. Estava tudo bagunçado e apertado, e ela não suportava mais olhar para ela. Mas durante a triagem, a carruagem de repente deu um pulo e ela acidentalmente esmagou um frasco de poção que estava segurando. O chão está destruído e não posso fazer nada. Entraremos na floresta em breve, então não se preocupe em limpá-la. Quanto mais tempo passavam juntos, mais familiarizadas as entidades conscientes se tornavam umas com as outras. As conversas deles naturalmente não eram tão educadas como antes. Morden sorriu alegremente enquanto observava e Herman discutindo. A Ager tinha uma expressão séria. Desde que soube que estavam indo para a fronteira, essa era a expressão que ele tinha. Uma borboleta prateada esvoaçava na frente de Saul, zumbindo com a voz de uma garotinha enquanto implorava docemente. Irmão Saul, só mais um pouquinho, por favor. Saul fez uma careta deliberada, cruzando os braços. Não, se você comer muita essência de cristal velada de uma vez, você cairá em um sono profundo. Não vou, irmão Saul. A carruagem entrou na floresta e balançou um pouco mais. Um tentáculo negro disparou de repente da janela, mordendo uma fruta verde do topo da árvore. Clique, 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 clique. A boca irregular se contorceu e foi rapidamente puxada pela carruagem cada vez mais distante com voxos. A luz do sol ficou mais forte à medida que se filtrava pelas folhas, lançando raios de luz para baixo. Um suspiro ecoou no ar, cheio de pequenas partículas de poeira. Pequenas algas, pare de comer coisas aleatórias. Partida. Capítulo 440. Quando estavam prestes a deixar a floresta e entrar na pequena cidade mais próxima da Torre do Mago, a carruagem de Saul passou por outra carruagem de um único passageiro. O motorista da outra carruagem olhou instintivamente. O chapéu em sua cabeça caiu de repente, e um cogumelo branco se contorceu desesperadamente no topo de sua cabeça. A expressão do motorista mudou, e ele gritou para a carruagem de 2 pessoas que se afastava gradualmente. Senhor Saul, é você? A carruagem para 2 pessoas não parou completamente, mas diminuiu a velocidade. Ao ver isso, o cocheiro rapidamente virou o cavalo e o perseguiu. Devido à curva fechada, a pessoa dentro do vagão de passageiros quase foi arremessada pela janela. No entanto, a raiva que acabará de surgir em seu rosto desapareceu quando ele ouviu o nome que o motorista gritou. Ele se inclinou para fora da janela, agarrou a moldura e gritou: Senhor Saul! Os Kenas invadiram o Kema de repente. A fronteira está um caos com muitas baixas. O Duque Kira está sendo sitiado por vários magos de 2ª classe. Enquanto ele falava, a carruagem o alcançou. Mas, para sua surpresa, quem dirigia a carruagem de Saul era uma mulher. A julgar por sua vestimenta, ela era uma aprendiz de mago de 3ª classe. Ela ergueu o queixo e olhou casualmente, dizendo: O mestre da torre já partiu para o ducado de Kema. Suas notícias estão desatualizadas. Sério? O aprendiz que o perseguia ficou momentaneamente atordoado, mas então soltou um longo suspiro de alívio. Com a intervenção do mestre da torre, até mesmo o mais forte de 2ª classe não teria chance. Ele entrou na carruagem e disse ao cocheiro à frente: Você se saiu bem, mas não precisa continuar perseguindo. Mas o condutor continuou sacudindo as rédeas, tentando se aproximar da carruagem de Saul. Senhor Saul, você está saindo para uma viagem? Quando o cocheiro conseguiu parar ao lado da janela da carruagem de Saul, o cocheiro com cabeça de cogumelo perguntou ansiosamente: Então é você? Saul finalmente colocou a cabeça para fora da janela e viu o rosto familiar do motorista, junto com o cogumelo ansioso e balançando descontroladamente em sua cabeça. Sim, posso ficar fora por um longo tempo, respondeu Saul com um sorriso. Ele ficou um pouco confuso sobre como o motorista dos cogumelos descobriu que faria uma longa viagem. O motorista ficou ainda mais ansioso. Então, meu senhor, por favor, deixe-me dirigir para o senhor. É uma longa estrada pela frente. Ele olhou para Herman, que estava sentado no banco do motorista. Você pode precisar de um motorista mais profissional. Aquele mago ali poderia ficar livre para te ajudar com outros assuntos. O destino final de Saul era a fronteira. Embora planejasse visitar outros lugares ao longo do caminho, o motorista que o seguia poderia muito bem morrer na estrada. Saul não respondeu de imediato. Em vez disso, sentou-se à sua frente e apoiou o braço na janela e ergueu o queixo, dizendo: Não vamos fazer um passeio turístico, sabia? Pessoas podem morrer a qualquer momento na estrada. O motorista disse ansioso: Tudo bem, meu senhor. Se alguma coisa acontecer, eu vou me esconder. O senhor nem precisa me salvar se for perigoso. Os olhos de Anne brilharam. Ela disparou de volta para a carruagem com um suspiro. Mestre, vamos levá-lo. A habilidade desse cara de se esconder o torna praticamente invisível. Saul ergueu os olhos e encontrou os de Anne. É verdade. Eu também notei isso, mas nunca descobri o porquê. Você sabe o motivo? Anne deu um sorriso malicioso. Já vi um caso assim.
A maioria das pessoas comuns morre rapidamente após ser parasitada por criaturas demoníacas, mas alguns sortudos se adaptam aos seus parasitas e até os alimentam de volta, formando um estado mutuamente benéfico. Este motorista provavelmente é um deles. O cogumelo que o parasita é fraco, mas extremamente resistente e praticamente imperceptível, uma daquelas formas de vida que podem sobreviver até mesmo a um desastre natural. Uau! Eu também quero esse tipo de habilidade, exclamou Herman enquanto finalmente parava a carruagem e se aproximava, claramente abrindo espaço para o cocheiro. O condutor dos cogumelos parou sua carruagem de forma rápida e constante, então olhou para o aprendiz lá dentro. Vá em frente, o aprendiz na carruagem não se opôs nem um pouco. Ele estava muito feliz em aproveitar a oportunidade para se associar a Saul. Afinal, normalmente era muito difícil até mesmo vislumbrar o aluno pessoal deste mestre da torre. E ainda estava encostada na janela da carruagem, sorrindo. Obrigada, gentil senhor. O senhor é especialista em elementos de fogo? O aprendiz que ficou sozinho na carruagem se animou e assentiu ansiosamente. Estendeu a mão e uma pequena rachadura se abriu em sua palma. Um ovo vermelho escuro e salpicado, pouco maior que um polegar, foi espremido para fora. Com um leve movimento da palma da mão, o ovo pousou na mão do aprendiz. Um ovo de coruja de fogo. Mas você precisará de um cadáver para chocá-lo, então não demore. O aprendiz ficou radiante. Ele já tinha visto a coruja de fogo flamejante listada no saguão de registro antes, mas os créditos necessários para trocá-la eram muito altos. Ele só conseguia admirá-la de longe. Quem imaginaria que ele ganharia uma hoje, assim do nada? Obrigado. Meu nome é Phil, sou um de segunda classe. Ele olhou para cima, tentando criar mais afinidade, mas viu que o cocheiro de cogumelos já havia subido no banco do motorista à sua frente, afastando a carruagem com urgência, como se cobradores de dívidas estivessem em seu encalço. Acenou casualmente para Phil e voltou para a carruagem. Phil segurava o ovo da coruja de fogo, ainda incrédulo. Então, de repente, lembrou-se de algo. Certo, preciso encontrar um cadáver rapidamente para chocá-lo. Lembro que não precisa ser necessariamente um cadáver humano. Animais grandes também servem. Pensando nisso, Phil congelou de repente. Espera, ele podia jurar. A garota acabou de tirar o ovo do corpo? Suor frio imediatamente surgiu na testa de Phil. A carruagem de Saul passou pela pequena cidade perto da Torre do Mago sem parar, indo direto para a casa à beira do lago que ele havia alugado nos arredores. Ainda havia alguns pertences de Saul que precisavam ser levados. Com um motorista experiente, as coisas eram muito mais fáceis. Saul só precisou mencionar uma vez e o motorista do cogumelo rapidamente conduziu a carruagem até o destino. Do lado de fora da casa à beira do lago, vários fragmentos da pequena alga ainda estavam parados. Assim que chegaram, a pequena alga correu para recuperá-los. Enquanto os outros estavam ocupados fazendo as malas, a pequena alga correu de volta para Saul com 2 itens. Uma carta ligeiramente amassada e um caderno úmido envolto em uma capa plástica. O que é isso? Saul pegou os 2 itens. Pequenas algas. Aba. Ageu se aproximou com uma pilha de livros nos braços. Mestre, recomendo que ensine a pequena alga a ler e escrever. Ela pode deixar fragmentos por toda parte, e cada fragmento retém um pouco de consciência, o que a torna uma ótima ferramenta de vigilância. Mas se encontrar algo importante e não conseguir descrevê-lo com precisão, sua capacidade de monitoramento ficará comprometida. Saul olhou para os itens em sua mão e assentiu. Verdade. Embora eu possa receber algumas impressões vagas através do nosso elo mental, a linguagem escrita seria muito mais precisa. A estrutura da boca não é adequada para a fala, então a alfabetização é algo que teremos que priorizar. Saul já havia planejado fazer da pequena alga o sistema de monitoramento de sua torre mágica. Comparado aos fragmentos de espíritos ressentidos dentro do caixão de ferro negro, ele naturalmente confiava mais em Little Guy por enquanto. Largou o trabalho e correu animada. Haha, eu posso ensinar necrosussurros. Morden continuou. Sou muito bom no roteiro de Noah. Ageu riu baixinho, praticamente empurrando óculos imaginários. Meus estudos são bem amplos. E assim, enquanto conversavam, eles finalizaram um plano educacional para aumentar a alfabetização da pequena alga. A pequena alga não tinha olhos, mas a julgar pela forma como sua cabeça balançava para a esquerda e para a direita, espiando ao redor indecisamente. Deve ser muito feliz, não é?